Abençoados com todas as sortes de bênçãos. Já estamos no melhor dia que o Pai nos preparou para que possamos reinar em vida e vivermos em perfeita vitória. Essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida. Abençoados, gostaria de fazer com você um momento de reflexão sobre o que é a vida, sobre o curso da vida, na verdade. E eu tive pensando bastante sobre esse assunto que tem muito a ver comigo e com você. O que é o fracasso? Existem muitas falas, existem muitos pensamentos a respeito do fracasso, muitas interpretações. Mas o fato é, querido, na minha pequena concepção, eu vejo o fracasso como um aprendizado. Eu vejo o fracasso como um trampolim para você se impulsionar e chegar onde você quer chegar. Infelizmente, existem muitas pessoas que estão presas ao fracasso. Ou seja, elas lutaram, e no momento que elas fracassaram, elas desanimaram. Elas pararam na vida, pararam na história. Houve um bloqueio na sua mente de que eu não posso, não consigo, não sou, não tenho, eu fracassei. E isso impediu a carreira da pessoa. Isso fez com que ela ficasse parada, prostrada diante do problema, diante da dificuldade, diante da luta. Mas quando nós olhamos o fracasso, querido, por outro ângulo, ou seja, quando nós vemos o fracasso como um aprendizado, como uma terapia, como um momento de você reconstruir algo, como um momento de reflexão, um momento onde você vai fundar as suas bases, os seus alicerces, aí a sua visão fica diferente do fracasso. Você percebe que foi bom você até fracassar para que você recebesse mais impulso, para que você pudesse ir mais longe, né? O salmista Davi, se eu não me engano, se não me falha a memória, ele disse isso. Foi bom eu ter sido afligido, porque assim eu aprendi os seus caminhos. Então veja, querido, que o fracasso, de uma certa forma, faz parte do processo. Você entendeu? Você não pode ter medo de fracassar. Você não pode ter medo de desanimar. O que você tem que ter é esse entendimento de que o fracasso é um combustível para você chegar onde você quer chegar. Porque, na verdade, todos nós fracassamos. Todos nós nos frustramos com a vida, com a religião, com a vida profissional, no relacionamento, muitas das vezes, com filhos, financeiramente. Então, se você for analisar, abençoados, o fracasso faz parte da nossa história. Agora, a maneira como você vê o fracasso, a maneira como você encara o fracasso, é que vai determinar aonde você quer chegar, aonde você quer ir. Então, o que eu quero dizer para você, abençoados? Nós não podemos perder o foco. Seja qual for o teu problema, seja qual for a tua luta, seja qual for a tua dificuldade, seja qual for o teu fracasso, não perca o foco. Continue lutando, continue batalhando. Aprenda experiências, descubra novos caminhos e dentro desse fracasso, né? Comece a ter nova visão, novo entendimento. E aí você vai ver que Deus ele tem um caminho lindo, um caminho maravilhoso para a sua vida, porque você não fracassou. Se você analisar as histórias da Bíblia, as pessoas que foram mais longe, as pessoas que alcançaram mais vitórias, a exemplo de Jesus Cristo, né? Foram pessoas que não pararam diante dos problemas. Foram pessoas que não pararam diante dos fracassos, que não desanimaram, continuaram lutando, continuaram batalhando e se tornaram mais do que vencedoras.
sem querer espiritualizar, mas espiritualizando, nós servimos a um Deus que nos fortalece. Se você analisar, querido, no livro de Efésios, capítulo 2 e 8, eu e você fomos abençoados com um dom da fé. A fé é um dom que Deus colocou dentro de mim e de você. E através dessa fé, abençoados, nós podemos vencer todas as coisas, todos os problemas, todas as dificuldades, seja lá qual forem, sejam espirituais, sejam materiais, sejam físicas, sejam de relacionamento, porque essa fé que move em nós é um dom que Deus nos deu. A grande diferença é que muitas pessoas ainda não acordaram para isso. Elas não conseguiram detectar que essa fé que está dentro dela é um dom que Deus colocou para que ela pudesse vencer todas as coisas, todas as barreiras, todas as dificuldades. Ah, você está dizendo então que nós podemos ser super-homens, super-mulheres? Não é isso. O que eu estou dizendo, querido, é que eu e você podemos ser mais do que vencedor, porque a força de Deus, o poder de Deus está dentro de cada um de nós. E eu e você, querido, com Deus, nós somos maioria. Eu e você, com Deus, nós não precisamos mais de ninguém, mais de nada. Não que somos egoístas. É porque a força que opera em nós, a fé que opera em nós, que o próprio Deus colocou, nos faz mais que vencedores. Agora, por que muitas das vezes nós não somos? Porque nós ficamos olhando para as circunstâncias. Porque nós ficamos olhando para os problemas. Ficamos olhando para as dificuldades. Olhamos para o irmão que não venceu, a irmã que não venceu, aquele que fracassou, aquele que desanimou. E aí, querido, é como se fosse uma energia negativa que entra em nós e nós também desanimamos, fracassamos, paramos, olhamos para trás. Mas não é esse caminho que Deus quer que nós sigamos ou seguimos. Deus quer que nós olhamos para Ele, porque Ele é autor e consumador da nossa fé. Nós não podemos olhar nem para o nosso fracasso. Olhar, que eu quero dizer, não quer dizer olhar no sentido de parar, de desanimar. Temos que olhar para o nosso fracasso, sim, de uma forma construtiva, de uma forma para evoluir, para crescer, para melhorar. E nós não podemos também olhar para o fracasso dos outros, porque nós ficamos parados um tempo. Então, qual que é o objetivo? O objetivo é usar o fracasso, todas as circunstâncias que nos envolvem, nós temos que usar a nosso favor. Inclusive o fracasso, claro. Né? Eu não posso pensar que eu sou um fracassado. Né? Eu tenho que pensar que eu sou mais do que vencedor, porque o fracasso faz parte. Você pode fracassar, você pode desanimar, mas você não é um fracassado, você não é um desanimado, você é mais que vencedor. Talvez ainda você não descobriu ainda essa energia, esse poder que está dentro de você, mas você nasceu para vencer, você nasceu para triunfar, você nasceu para ir longe, vencer obstáculos. A diferença de quem vence, de quem está no pódio e quem ainda não está, é que aquele que ainda não venceu, aquele que ainda não chegou, é porque ele ainda não entendeu o poder que está dentro dele. Mas quando eu e você conseguimos entender esse poder que está dentro de nós, chamado fé, que o próprio Deus colocou dentro de nós, Efésios 2:8, é o dom da fé, aí nós nos tornamos mais que vencedores. É claro, pessoal, que isso aí é um processo. Quando você começa a entender a fé que está dentro de você, não quer dizer que amanhã você já vai vencer. Não quer dizer que amanhã você já vai ser mais do que vencedores, não. Existe um processo. De repente você começa a usar a tua fé hoje, você começa a conhecer mais a tua fé hoje, mas a tua vitória só vai chegar daqui um mês, daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos. Mas aonde eu quero chegar com você é que você não pode desanimar. Você tem que acreditar nesse potencial que está dentro de você, que se chama fé, que foi o próprio Deus que colocou dentro de você. Alguém pode até te interpretar de forma errada, achar que você é prepotente, achar que você é arrogante, achar que você é soberbo. É que essas pessoas não entendem a fé que está dentro de você e nem entendem a fé que está dentro delas também. Mas na verdade, querido, uma pessoa que ela vai para cima, ela avança, ela acredita, ela na verdade ela está usando um potencial que o próprio Deus colocou dentro dela. Você entendeu? Então,
Qual que é o plano? Qual que é o projeto? É não desanimar, é não parar. Seja qual for o processo, seja qual for o problema, de repente você está passando por um problema de enfermidade, de repente você está passando por um processo de desemprego, de repente você está passando por um processo familiar, conjugal, enfim. Abençoados, nada nos impede de sermos vitoriosos nesta vida. Não porque somos fortes, não porque somos melhor do que os outros, mas porque o Deus que habita em nós, ele nos torna mais que vencedores. Foi para isso que ele venceu, para nos mostrar que eu e você também podemos vencer, porque a força dele habita dentro de cada um de nós. Que você possa ficar com essa palavra de reflexão e que você possa entender que você não é um fracassado. Você pode até fracassar, mas você não é um fracassado, porque você vai usar esse fracasso ao seu favor para que você possa crescer, para que você possa avançar, para que você possa ir mais longe e o nome de Deus com certeza vai ser glorificado na tua vida. Que Deus possa te dar um final de semana abençoado e o fracasso, ó, longe de mim e de você. Deus abençoe a tua vida.